E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida de vocês? Tudo bacaninha? Como é que está tudo? Na mais perfeita maravilha onde você estiver nesse mundão de Deus, no mundo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre nesse mundão de Deus, onde você estiver em Sergipe, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Rondônia, no Piauí, né, na Bahia, onde você estiver nesse Brasilzão de Deus ou fora do Brasil, quem sabe aí na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Colômbia, brasileiros aí na Colômbia, em Portugal, né, na Europa, ou sei lá na África, vamos imaginar aí em Angola, brasileiros em Angola, brasileiros na África do Sul, brasileiros na Arábia Saudita, brasileiros onde estiver nesse mundão de Deus, onde nosso conteúdo, onde nossa imagem chegar, o nosso conteúdo chegar. Sinta-se aqui, né, abraçado pelo canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, né, @Paulo Dharma 1970. Muito obrigado, agradecendo também a Deus, porque sem Deus, nosso eterno e grandioso e misericordioso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o único, é o caminho, a verdade e a vida, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos proteja todo santo dia e nos dê força pra gente conseguir, a gente tá sempre prosseguindo aí nas coisas, beleza? Então, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se você quiser ajudar o canal, ó, entra na Amazon, vou deixar o link dos livros, né? Ou se você quiser comprar qualquer outra coisa pela Amazon, vou deixar o link aí embaixo na descrição, beleza? Você compra aí qualquer coisa que você quiser, você clicar, você comprar, sempre ajuda o canal Paulo Dharma 1970, então eu vou deixar o link aí embaixo, você entra lá, tranquilo? Qualquer dos livros que eu falar aqui, ou outros produtos, se você quiser comprar um Kindle, né? Se você tiver vontade de comprar um Kindle pela Amazon, você entra lá pelo link do canal Paulo Dharma 1970 e ajuda o canal, beleza? Tranquilo? Desde já estou te agradecendo. Então curta o vídeo, se inscreve no canal, comente, a gente vai aqui, né, fazer aqui, amarrar aqui as carrapetas do negócio aqui, a gente volta já, se Deus quiser. Tranquilo? Beleza? Então a gente volta já. Não sai daí, hein? Valeu? Até já. Tchau, tchau. Então, foi o tempo de tomar uma água, aqui ó, foi o tempo de tomar uma água e voltar, né, para contar a experiência. a experiência única de ler um livro único, que assim nem tem tradução em português. Eu tive que procurar aí nos alfarrábios, assim, no meu entender, já foi uma sorte muito grande topar com Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah e Meca, ou a peregrinação a Meca e Medina do capitão Richard Burton, Sir Richard Burton. Este livro aqui que eu tenho em mão, que é um livro raro, um livro difícil de ser achado aqui no Brasil, né? Inclusive para você pedir para fora aí, pedir por importação, é um livro muito complexo, muito difícil de ser encontrado. Eu tinha muita vontade de ler alguma coisa do Richard Burton desde que eu assisti aquele filme clássico, né? Aquele filme clássico de 1990, As Montanhas da Lua, que está aqui, né? O cartaz do filme, que foi feito baseado exatamente numa das experiências antropológicas, pode-se dizer, né, antropológicas, que o Richard F. Burton, não confundir com o ator, né, que era marido da Elizabeth Taylor, mas o Richard F. Burton, que foi um explorador, aventureiro, escritor, espião, cônsul, intelectual, antropólogo, poeta e espadachim, fora outras coisas que não se dá aqui para dizer aqui, porque eram muitas qualidades, um homem com muitas qualidades, além dele saber falar 29 línguas, fora os dialetos, né, dos locais. Ele era um homem desse naipe. Ele ainda era depressivo, ele era um alcoólatra, ele era um viciado em ópio e haxixe. O homem era tudo e mais um pouco. Então ele escreveu essas experiências, né, esses tipos de experiências que ele teve ao longo de 69 anos, que ele nasceu em 1821 e morreu em 1890, né, um homem que viveu 69 anos, parece assim, né, você olha, poxa, 69 anos, tem gente que viveu 90, 100 anos, mas as experiências que esse homem relata nos livros, né, ele não escreveu só sobre essa viagem a Meca e Medina, ele escreveu vários outros relatos, ele escreveu, inclusive deixou textos
de quando ele esteve como cônsul no Brasil, e por volta de 1856, 1857, que ele não gostou muito do Brasil, São Paulo, ele era cônsul inglês no Brasil, ele deixou muitos materiais, deixou materiais escritos sobre o Brasil, sobre as viagens que ele fez, inclusive pelo Rio São Francisco. Não foi muito fã do Brasil, não foi uma coisa muito interessante esse tempo que ele esteve como cônsul no Brasil, mas como ele tinha feito a viagem pela África para descobrir as fontes do Rio Nilo, né? Ele saiu, que é a experiência que é relatada no filme Viagens da Lua, As Montanhas da Lua, que inclusive é o nome do livro de memória dele, livro de memórias dele, né? Que antes dele morrer ele deixou escrito. Ele vai relatar como foi essa aventura de viajar pela África e enfrentar tribos de africanos perigosíssimos. Inclusive um desses africanos o atravessou, né, a mandíbula com uma daqueles arpões, né, aquelas tipos de flecha, arpões, que atravessou a mandíbula de um lado a outro. Imagina uma situação dessa que ficou com a cicatriz pro restante da vida, né, que ele conseguiu sobreviver, como eu digo, né, ele conseguiu sobreviver a coisas assim complexas pra caramba. Morreu em 1869, e a esposa dele pegou muito dos escritos dele, tacou no fogo quando ele morreu. A primeira das primeiras atitudes que ela tomou quando o marido faleceu, ela pegou os materiais dele, muitas coisas escritas, deve ter olhado assim, viu, isso aqui realmente não dá. E jogou no fogo. Ele traduziu As Mil e Uma Noites, né, Os Lusíadas do Camões, para o inglês. Eu assim, fico espantado de Os Lusíadas do Camões. Será que até 1860 e pouco, 70, Os Lusíadas do Camões não tinha sido traduzido para o inglês? Como ele era um orientalista, né? Ele traduziu também o Kama Sutra e o Jardim Perfumado. O Kama Sutra e o Jardim Perfumado. Quer dizer, era um homem, assim, era um poço de situações, pode-se dizer, esse Richard Burton. Era um homem assim, típico do século XIX, né? Dr. Livingstone, que também percorreu a África. Eram homens, os ingleses, né, que saíam pelo mundo topando. O próprio Darwin, né, que deu em 1832, deu a volta praticamente deu uma volta ao planeta e foi lá nas Ilhas Galápagos em 1832, naquele barquinho, rodou em 1832, que aportou também no Brasil. Eram ingleses poderosos, eram homens que né, faziam e aconteciam, percorriam o mundo em navios, para cima e para baixo, andava para cima e para baixo, e o Richard Burton não foi um desses que não ficaram para trás. A vida dele era exatamente essa. Como eu falei, ele nasceu em 1828, ele era filho de militar, e logo cedo ele de classe média, era aquilo que os estudos, né, que fizeram com que esse homem tivesse essa facilidade de aprender línguas, de andar pelo mundo, de fazer coisas, de explorar o mundo, aquela básico do Júlio Verne, né, do que estava na força do homem inglês, que é relatado nos livros do Júlio Verne, o francês, justamente em romances, como esses homens eles saíam, eles percorriam o planeta, a volta ao mundo em 80 dias, era coisas dos ingleses. Os ingleses, eles tinham porque depois foi se perdendo com o tempo, justamente na questão da Índia, a anexação da Índia, eles viveram esse século XIX com muita força, os ingleses. Mas então, ele relata isso aqui porque é o seguinte: em 1853 ele conheceu os muçulmanos quando ele estava na Índia, tá? Ele conheceu alguns muçulmanos. Aí o que ele faz? Ele vai sair, ele sai da Índia, ele se fantasia de afegão, né? Ele se fantasia de médico afegão, para dar a ideia, né? Dão umas ideias a ele de que ele tinha que realmente chegar ao mundo árabe, né? Ao mundo muçulmano, no que é hoje a Arábia Saudita, né? Medina e Meca, onde é hoje a Arábia Saudita. Nessa época ainda eram tribos, ainda não existia a Arábia Saudita nesse período. Ela só foi existir depois dos conflitos lá relatados no Lawrence da Arábia,
né, na Primeira Guerra Mundial, que aí se criam-se os Estados Árabes, porque o Lawrence da Arábia, quando ele vai relatar lá no seu Os Sete Pilares de Sabedoria, o sonho do Lawrence da Arábia era justamente, aqui ó, o mundo árabe, no Sete Pilares de Sabedoria, era justamente formar um país só, né, um país árabe, aí ó, universo árabe. Isso aqui é os Sete Pilares de Sabedoria do T.E. Lawrence, que é o Lawrence, o famoso Lawrence da Arábia. Isso aqui do filme, ó. Do filme. O sonho do Lawrence da Arábia era fundar um país de fundo árabe, aqui, ó. Um país que fosse todo árabe. E o que acontece depois da Primeira Guerra Mundial? Que cada país, né, cada tribo dessa foi formando seus pequenos estados. O mundo árabe, que é os Sete Pilares de Sabedoria. Tá vendo? Sete Pilares de Sabedoria. Cada um daquelas tribos, elas foram manipuladas e acabaram fundando seus pequenos países. E a Arábia Saudita, do Saúd, né? Do Saúd, eles acabaram fundando a nossa queridíssima Arábia Saudita, exatamente onde é hoje Medina e Meca. Nesse período aqui do Richard Burton, não existia Arábia Saudita, eram tribos, mas Meca e Medina eram grandes cidades. Só que tinha um problema, nenhum ocidental tinha autorização, cristão principalmente, tinha autorização para nesse período andar em Meca e Medina e chegar, por exemplo, lá a Caaba. Nenhum deles tinha autorização para isso, nenhum ocidental. E você só conseguia chegar lá, olha aqui o peregrino aqui, ó. Vendo? Aqui, peregrino. Nenhum ocidental tinha autorização para andar nesses locais, que eram considerados locais sagrados dos muçulmanos. E o que o Burton faz? Ele simplesmente se fantasia de afegão, ele vai se fantasiar de afegão e vai percorrer todos os locais sagrados para os muçulmanos, né? Ele vai andar, justamente, vai visitar a Caaba, vai visitar o túmulo do Maomé, né? Coisa assim impensável. Eu fico imaginando hoje, eu ocidental, século XXI, fico imaginando se eu, cristão, eu tenho autorização para fazer isso hoje. Entendeu? Se isso é autorizado. Assim, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer se isso, por um acaso... Olha aqui uma muçulmana aqui, ó, do século XIX, um desenho que provavelmente deve ser dele. Vendo? Quer dizer, não tinha autorização. E ele vai andar exatamente nesses locais. Ele vai adentrar até os textos aqui que eu tirei aqui em espanhol, né? Se eu tiver aqui... olha aqui os muçulmanos aqui, ó. O Badawi, Yawabi, Heads and... Ó, os cabelos aqui dos muçulmanos, ó. Os desenhos da época. Quer dizer, um trabalho de antropologia fenomenal. É um trabalho de antropologia fenomenal. Olha aqui, ó. Olha aqui, mais uma. Mais uma gravura. Quer dizer, um trabalho de antropologia fenomenal que, assim, eu não vejo mais as pessoas fazendo isso hoje, né? Elas estão tomadas pelas ideologias, por um modo de pensar, né, que está bem diferente, né, bem diferente dessa época, né, desse século XIX, onde os ingleses eles se fiavam onde eles queriam, eles enfrentavam as consequências dessas idas aqui, ó, o Monte Arafá durante a caminhada, aqui, ó. Lembra? É um livro absolutamente clássico, entendeu? Absolutamente clássico. Como eu disse, não tem tradução, não consegui encontrar tradução disso aqui para o português, de jeito nenhum, de forma alguma. Ó, parte 3, Meca. Não consegui encontrar, não sei se alguém souber que ele foi traduzido no século XIX ou início do século XX para o português, por favor, as roupas dos caminhantes aí, ó. Se alguém souber de tradução desse livro, se foi traduzido alguma vez para o português, por favor, fale para mim nos comentários. Vou ficar muito feliz de saber, porque assim, até onde eu pesquisei, não vi nada disso, não consegui encontrar, ó, as pedras sagradas do islamismo aqui, ó, as gravuras.
Não consegui encontrar. Esse livro é extremamente delicioso de ler, justamente porque eu falei, é um trabalho de antropologia e me abriu os horizontes para justamente começar, né, finalmente a ler o Alcorão, aqui, ó. Estudar o Alcorão, tá vendo? Estudar o Alcorão, justamente pelas passagens que o texto, né, ele vem com algumas passagens do Alcorão. Aí eu pensei com os meus botões, poxa, tenho que ler o Alcorão, e aí eu adquiri logo, foi 2 Alcorões aqui, ó. Alcorão Sagrado, essa aqui é da Folha de São Paulo. Se você quiser adquirir um Alcorão, é só clicar aí embaixo no link da Amazon, beleza? Você ajuda o canal se quiser adquirir um Alcorão, quer ter um Alcorão na sua residência, estudar também, né, para ler, porque é importante que você conheça, é importante que você saiba, ó. Vendo? Isso aqui, ó. Inclusive vai ter futuramente, se Deus quiser, eu vou ter uma resenha disso aqui. Se Deus quiser, porque eu estou lendo, olha aqui, ó. Estou lendo o Alcorão justamente para fazer uma resenha, contar a história do Maomé, né? Aqui, ó. Esse filme aqui, ó, Mensageiro de Alá. Aqui, ó. Contar a história do Maomé. A história do Maomé. No livro aqui do História da Civilização, do Ilduran, esse livro que eu tenho em mão aqui, ele fala exatamente aqui, ó. Como eu falei, o mundo árabe era fechado. Esse mundo árabe aqui, ele era fechado para os ocidentais, principalmente os cristãos. Já tinha acontecido as cruzadas, então havia ressentimento de lado a lado com relação entre o cristianismo e o islamismo. Então pouquíssimas pessoas, poucos estudiosos tiveram meios de adentrar esse universo absurdamente fechado que era dos islâmicos. Alguns, inclusive o próprio Richard Burton vai relatar que alguns tiveram essa experiência, mas o próprio Burton ele coloca em dúvida esse tipo de experiência relatada em livros. Então o Ilduran vai falar aqui, né? A redescoberta da Arábia pelos modernos europeus ilustra o internacionalismo da ciência no século XIX. Ela começou em 1761, 1764, quando Caster Nieuwboer viajou pela península sob os auspícios do governo dinamarquês. Sua narrativa, publicada em 1772, constituiu a primeira descrição compreensiva da Arábia. Só para não esquecer que o Richard Burton também traduziu As Mil e Uma Noites, tá? Ele é o tradutor das Mil e Uma Noites. Não posso esquecer desse detalhe. Falou da Arábia que eu lembrei. Ele também, além de ter traduzido os Lusíadas, além de ter traduzido vários textos, né, As Mil e Uma Noites, o Jardim Perfumado, o Kama Sutra, ele foi um tradutor desse material orientalista que deu origem aos estudos orientais, né? Deu uma origem à abertura para certos estudos orientais. E ele é um tradutor das Mil e Uma Noites. Em 1807, Domingo Badia e Librit, um espanhol fazendo-se passar por mouro, visitou Meca e apresentou o primeiro relato preciso do ritual da peregrinação. Em 1814-15, Johann Ludwig Burckhardt, 1784-1817, um suíço disfarçado em muçulmano, passou vários meses em Meca e Medina. O Burton, no próprio texto, ele fala bastante desse Burckhardt, diz que muitas das descrições dele eram meio fantasiosas. Ele fala que é meio fantasioso o negócio, ele não leva a sério. Para quem, inclusive, tava lá, né, olhando as coisas. Como ele deve ter estudado bastante esse material, aí ele bota em descrédito esse Burckhardt. Aí ele fala aqui do Burckhardt, né? Suas eruditas informações foram corroboradas por viajantes posteriores. Em 1853, Richard Burton, um inglês vestido de peregrino afegão, visitou Medina e Meca e descreveu sua perigosa viagem em 2 atraentes volumes, que é o que eu tenho aqui, né? Essa parte aqui eu só consegui encontrar a segunda parte. Foi uma questão de muita sorte de encontrar esse segundo volume aqui. Foi o que eu encontrei. Depois eu fui na internet e busquei, né, uma edição em PDF em espanhol, tá? Que tem em espanhol. Se você se interessar pelo material, pelo texto, você vai encontrar na internet em espanhol, Peregrinación a la Meca e Medina. Esse texto aqui que eu tenho em mão. E descreveu sua perigosa viagem em 2 atraentes volumes. Em 1869-70, J. Halevi,
Um judeu francês explorou as terras e registrou as inscrições em rocha dos antigos reinos, Mineano, Sabel e Imariarita. Em 1875, Charles Montagu Dorrit, inglês, viajou em Damasco numa caravana de peregrinos e anotou as vicissitudes experimentadas no seu Arábia Deserta, 1888. Um dos pícaros da prosa inglesa. Em 1882-1888, Glaser, austríaco, em 3 expedições árduas, copiou 1032 inscrições, que constitui agora a nossa principal fonte da história da Arábia pré-islâmica. Que ele está falando aqui, o Will Duran, né? Ele está falando exatamente que foi por meio desse material que ele vai compor aqui a história pré-islâmica, que essa história pré-islâmica, né? Que eu vou falar isso no vídeo quando for pegar aqui do Alcorão, que vai né, antes, né, contando a história desse mundo árabe pré-Maomé. Ele vai relatar aqui neste material, que vale a pena ter em casa, vale a pena, são as história da civilização, vale a pena. Esse material aqui é material de cabeceira para mim sempre, beleza? Então o que acontece? Ele sai da Inglaterra, ele faz suas peregrinações lá pelo universo árabe, ele adentra esse universo árabe vestido de afegão, como eu falei, né? Ele começa a andar, aqui, ó, aqui em espanhol, ó, aqui. Ele adentra, né, o universo, ele consegue, né, convencer alguns islâmicos de que ele realmente é um afegão, um médico. Ele trata da saúde de alguns desses islâmicos. Ele vai observar e vai anotar no seu caderninho, entendeu? No seu caderninho, na sua caderneta, tudo aquilo que ele via, todas as questões, tudo que ele aonde ele ia, ele fazia as anotações. Isso era até meio, tinha assim os islâmicos, né, achavam estranho esse homem afegão e sua caderneta de anotações. Onde ele ia anotando as coisas que vai justamente dar nos livros. Os muçulmanos acham estranho esse homem afegão, né? Mas ele sabia falar o árabe fluentemente, né? Sabe o árabe fluentemente. Aí esses islâmicos deixavam ele de meio de lado, assim. Ele é tido como maluco, né? Um afegão doido. Afegão doido. Não era muito certo das ideias, né? Devia viver lá fazendo com aquelas canetas de tinteiro, fazendo anotações. Toda vez que ele adentrava uma barraca, ele fazia as anotações do que ele via. E isso foi dar exatamente nos textos. Olha aqui uma passagem, logo no comecinho do livro. Aqui, ó. O estrangeiro que quisesse verificar a peregrinação sem disfarce de uma classe corria um considerável perigo. Um sábio orientalista indicou em uma obra publicada faz poucos anos sua intenção de visitar a Meca sem ocultar sua personalidade, pois se assegurou que o governador turco, que a Turquia que era dona, né, desse mundo árabe até 1914, quando a libertação por conta dos trabalhos do Lawrence da Arábia, aqui, ó, o Lawrence da Arábia, justamente que o Lawrence, ele era fanático pelo mundo árabe. Ele tinha um interesse enorme dessa libertação do mundo árabe dos turcos, né, e também do jugo inglês, né, que o Lawrence da Arábia, ele vai justamente trabalhar nisso, mas vai ser fracassado. Ele vai fracassar nesse intento, que os próprios árabes vão se separar e formar seus estados, né? Cada família vai montar como eu falei, o Saud vão montar a Arábia Saudita em 1929, se eu não estou enganado, 1929, 1928, por aí, né? E cada um, eles vão se separar, como aconteceu aqui nas Américas, né? Na América Central e do Sul, que tinha-se o sono bolivariano, né? O sono de Bolívar, de formar um mundo só, um mundo das Américas falando a mesma língua, e um estado só. Mas esse sonho se fracassou redondamente. O Bolívar, os estados foram se separando, virou Colômbia, virou Paraguai, um outro virou Argentina, e aí foram se separando. O mundo árabe também aconteceu esse mesmo fato, porque existem diferenças, né?
existem diferenças culturais, mesmo eles estando sobre o Islã, mesmo eles vivendo aquele universo que falando quase uma mesma língua, mas com diferenças, né? Com diferenças, cada um foi cuidar de sua vida. Cada um foi cuidar de sua vida. E o sonho do Lawrence da Arábia era exatamente, né? T.H. Lawrence, né? Para ser mais exato, era formar um mundo árabe só. Mas esse sonho se desvaneceu. Isso é contado justamente no filme Lawrence da Arábia. Se você tiver interesse, né, vou deixar o link aí na descrição, você compra pela Amazon, beleza? E você pode também adquirir também o Sete Pilares de Sabedoria, o livro que conta essa experiência do Lawrence da Arábia nesse mundo árabe. Ele não esteve nem em Meca, nem em Medina, tá? Ele era um guerreiro, ele viveu ali para aqueles lados, mas ele não chegou a pisar no mundo nem de Meca, nem de Medina, como foi feito aqui pelo Richard Burton. Continuando o texto aqui, ó. Por minha parte, trataria de dissuadir com todas as minhas forças a um amigo de intentar semelhante coisa. Certamente um europeu não seria num dia insultado, como no tempo do capitão Read, ao sair pela porta de Dijad, que conduz a Meca. Nossos vice-cônsuls podem hoje com tal ver se não contaminar, ver, né, com seus olhos, se não contaminar o santuário, visitar a Taifa e as regiões a oeste da santa cidade. Nem o Pachá, nem o xerife ousariam, como o antigo, a escolher ao estrangeiro entre a circuncisão ou a morte. Porém, o primeiro beduíno que alcançasse a ver um sombreiro de um cristão se julgaria indigno de ser homem se não atravessasse a cabeça com um balaço. Durante a peregrinação é fácil disfarçar-se, pois a multidão de pessoas se aglomeram de diferentes pontos. Porém, o infeliz que publicamente for descoberto é resultado que ele é infiel. Se não consegue pôr-se no instante da proteção do governo, pode considerar-se caído, né, fora do mundo dos vivos. Isso aqui é escrito no texto do Richard Burton. O perigo, né? O perigo que era e que também, dependendo de como as coisas estão nos últimos 10 anos, com o mundo lá do estado do ISIS, né? O ISIS, todo esse universo islâmico é perigoso para um cristão adentrar não está fora de perigo. Ele não é assim algo que ele pode passear sem ter a noção de que realmente é algo extremamente perigoso para o indivíduo andar, né? Andar assim, eu sou um turista cristão. O islâmico um islâmico pode julgar que ele é um ser inferior e pode vir ali pode sofrer algum tipo de consequência por esse ato. Deixa eu pegar aqui mais algumas passagens aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. São muitas, eu separei aqui muitas. Quando ele esteve no túmulo do Maomé, né? Que inclusive eu vou ler aqui. Algo assim grandioso. Eu imagino se um ocidental ele pode ter acesso a esse mundo, né? Um mundo fechado. Se ele pode chegar, por exemplo, ao extremo de estar diante do túmulo de Maomé. Será? Será que isso é possível hoje? Olha aqui. Os sheiks, cujos modais haviam mudado com o traje, convertendo-se de vulgares e grosseiros em graves e corteses, me tomou a mão e me subiu aos majlis, que estavam limpos estava limpo e adornado convenientemente para a cerimônia da recepção. O costume entre os parentes e amigos é visitar o viajante um dia que chega, né? As pipas de água, né, estavam cheias, estavam munidas de café também e estavam colocadas no braseiro, né, como o islâmico ele gosta, café árabe, né? Ele tem café, algo árabe. Então todos os visitantes era entregue, né, ao beber o café, um bom café, né? Inclusive ele vai falar aqui, ó, o café que se toma em Medina é geralmente de boa qualidade. No Egito, aquela bebida
nem café ele vai dizer que ela é amarga como a morte e negra como Satã, como dizem alguns islâmicos, o café egípcio. Mas esse café mais árabe aqui é de boa qualidade, segundo ele diz, né? Em Medina, se fazem com cuidado, se torra com cuidado os grãos para que não perca o aroma. E se testa até que se ponha amarelo, porém não negro. Entendeu? Um café de boa qualidade, café árabe. Aí ele vai dizer que o café egípcio ele vai falar aqui que é amargo como a morte e negro como Satã. Muito bom isso aqui. Outra passagem aqui, ó. O tema ordinário de sua conversação é a Guerra Santa. O sultão havia mandado que se fizesse muçulmano, né, que se convertesse a um indivíduo lá, se convertesse ao maometano, né? Esse zar havia pedido a paz oferecendo tributo e fidelidade, porém o sultão havia exclamado: não, por Alá, converta-se ao islamismo. Se você não se converter ao islamismo, não tem negócio, não há negócio. Ele vai aqui. Era de se esperar que o zar não daria este passo sem certa vacilação, porém Alá ele converte os infiéis, né? Ele conversa, é por meio de Alá que há essa conversão. Então esse indivíduo ele vai se converter ao islamismo. Abed el-Mejid se apoderaria em breve de Moscou, depois do qual ele vai dizendo o que os islâmicos, né? Quais os planos dos islâmicos naquele período. Depois do qual voltaria seu exército vitorioso contra todos os idólatras em Feriguistão, principiando por os ingleses, os franceses e os Arwan, os gregos. Entre tais necessidades, ouvi notícias nada favoráveis para a minha viagem de Mascate, do qual se deduzia que os beduínos andavam atacando a todos que encontravam, desde lá das 8 da manhã até mais tarde, constantemente, cheio de gente, que atrasou o nosso almoço até a hora muito avançada. Quer dizer, já tinham planos, os islâmicos já estavam com planos de tomar, né? Inclusive eles consideravam os ingleses, o próprio Burton vai falar aqui no texto, que ele considerava os ingleses da Europa os povos mais interessantes para a conversão. Eles consideravam os ingleses muito afeitos à conversão de todos os povos, francês, polonês, russo. Os islâmicos consideravam que os ingleses eram mais propícios ao Islã. Isso em 1853. Falou, né? Vamos ver mais outra passagem aqui. Tem a parte da Caaba. A parte da Caaba, quando ele está no meio daquele povo todo que dá a volta. Vai dar a volta. Deixa eu ver se eu encontro aqui o desenho da Caaba aqui. Eles dão a volta exatamente algo, deve ser algo assim extraordinário. Algo extraordinário. Olha aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Os desenhos da época. Deixa eu ver aqui se eu encontro mais coisas aqui. Tem coisas maravilhosas. Aqui a Caaba, ó. Aqui, ó. Circula exatamente isso que é desenho de época. Desenho da época, tá vendo? Original da época. Hoje nós temos fotografias, você deve estar vendo aqui, né? Desenho, a foto da Caaba, que os islâmicos consideram sagradas. Aqui, inclusive, vai contar a história da fundação da Caaba por Abraão. Isso, inclusive, está no Alcorão, tá? Está no Alcorão, que foi exatamente Abraão com o seu filho que fundaram Meca e e montaram a Caaba. A Caaba, ela é hoje se acredita que ela seja um meteorito. Essa Caaba, ela foi várias vezes por conta, na história, ela sofreu muitas não vou dizer destruições, né? Mas ela foi destruída. Ela foi destruída, de certa forma destruída e reconstruída várias vezes. Mas o primeiro que construiu a Caaba com o meteorito, com essa pedra negra, foi justamente o Abraão, na visão islâmica, tá, pessoa? Isso está inclusive no Alcorão.
Ó, lá, os Alabitas, por outra parte, rechaçam a intercessão. Isso aqui são as diferenças, né, que havia, né? A intercessão do profeta no dia do juízo, considerando indigna de menção na tumba de um simples mortal e levando muito mal a um idólatra que respeita aqueles nécios maometanos. Ele vai dizer que só Alá é Deus, né? Ali, segundo o próprio Alcorão, só Alá é Deus. O Maomé é profeta, então Maomé não vai estar no dia do juízo final como mero profeta, como apenas mais um dos profetas, né? Embora ele seja bem considerado, e Jesus é um profeta, e tem vários outros profetas. Ele considera que justamente algum desses grupos não consideram que Maomé vai estar ao lado de Alá no julgamento dos... Isso é na visão de alguns, tá? Na visão de alguns dos tipos, né, que existem lá no mundo árabe, que consideram que Maomé é algo indigno, a idolatria a Maomé. Tá? Maomé, ele é apenas o profeta. E o profeta que recebeu as mensagens de Alá, mas ele não é um Deus, só existe um Deus, que é justamente Alá. E Maomé é o profeta. Então, qualquer tipo de idolatria, também a Maomé, é considerado por alguns algo terrível. Algo terrível. Inclusive, o Burton vai falar aqui no texto. Deixa eu ver mais uma passagem aqui para nós aqui. Deixa eu ver aqui. Muitas coisas interessantes, vale a pena ó, aqui, ó. Tendo visto a tumba, tive que descrevê-la pelos que dizem os livros, cuja tarefa nada tem de fácil. A maior parte dos historiadores se contentam com descobrir as paredes interiores del Hujiran. O Kalkashand disse: a lápide noblem continera sepultura apostoli Abubker et Omar, em latim, né? Este autor está conforme com os persas que dizem que o sepulcro é uma lousa de mármore. Ibn Jubair, que fez uma viagem no ano de 580 de Laégira, refere-se que o ataúde do profeta é uma caixa de ébano, abnus, coberta de sândalo com uma plancha de prata. Está colocada, diz, detrás de uma cortina e rodeada de um enredado de ferro. O Samanhund, citado por Burkhardt, diz que as cortinas cobrem um monumento quadrado de pedra negra, no interior do qual estão as tumbas de Maomé e seus imediatos sucessores. Se diz que as tumbas são em profundas escavações, e que o ataúde que contém o profeta está forrado de prata e tem em cima uma lousa de mármore, onde há escritas essas palavras: Bismillah Allahumma Sali Alayá. Em nome de Alá, Alá tenha misericórdia dele. Tá? Ele chegou aqui, ó. E vai dizer aqui, ó: o corpo do profeta está onde se supõe que está, tendo o lado direito com a mão direita no peito, né? No peito. A cara seu rosto está voltado para Meca, como se enterra sempre os maometanos. E por consequente, o corpo jaz com a cabeça quase ao poente e aos pés do oriente. Imediato e atrás dele está colocado Abubker, cujo rosto dá frente ao ombro do profeta. E finalmente, né, Omar tem a mesma posição a respeito do seu predecessor. Se crê geralmente que no Ujirá há um sítio vazio para colocar um sepulcro. Os historiadores do Islã estão cheios de anedotas que provam que os primeiros santos, tais como Osman, o califa, e Arrazan, o imã, desejavam ser enterrados ali. Aunque Aisha, a quem permanecia, que era dona do terreno, né, acendeu com gosto seus desejos. Nenhum filho do homem ele diz, né, que nenhum filho de homem era digno de estar né, enterrado nesse terreno, entendeu? Aqui, ó. Que ele vai falar aqui, inclusive, aqui embaixo, aqui no adendo aqui, ó. Consideramos quase necessário indicar ao leitor que todos os maometanos negam os padecimentos pessoais de Cristo
participando com eles da heresia dos docetas cristãos, espécie de bestas em forma de homens, como chamam Inácio em suas cartas, a los ismeus, que creem que no lugar do nosso Salvador foi crucificado um fantasma. Isso, inclusive, está no Alcorão, tá? Que Deus, ele simplesmente, na hora que Cristo morreu, ele pega Jesus e leva, né? Os islâmicos, está aqui no Alcorão, levam Jesus e deixam um fantasma no lugar, beleza? Isso é na visão do Alcorão, nas profecias do profeta, tá? Aí fica lá no lugar uma espécie de fantasma. Então o Richard Burton vai relatar, vai fazer esse adendo, vai dizer que os islâmicos, eles não creem na morte do Cristo, tá? Eles não creem na morte e, consequentemente, também não acreditam na ressurreição de Jesus. Eles simplesmente que Deus, Alá, né, na visão deles, simplesmente recuperou o corpo, o Cristo antes de morrer, ele foi embora antes de morrer e Alá deixou ali, como Cristo era um profeta, deixou ali um fantasma, tranquilo? E ele vai relatar exatamente isso aqui, e isso também está descrito no Alcorão. Está descrito no Alcorão. Deixa eu ver mais uma passagem aqui. Deixa eu ver aqui mais uma. São muitas passagens muito boas aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai falar da Caaba. Ó. No ângulo nordeste da Caaba, na frente da porta, está escavada a famosa Pedra Negra, que forma uma porção do ângulo do edifício a 4 ou 5 pés sobre o nível do pátio. É de figura ovalada e irregular, de umas 7 polegadas de diâmetro, e sua superfície se compõe de meia dezena de pedrinhas, né, de diferentes tamanhos e formas. É toda perfeitamente polimentada. Se determinou com exatidão a natureza desta pedra, cuja superfície se foi desgastada e reduzida ao seu estado atual pelos beijos e tatos de muitos milhões de peregrinos. Se me pareceu uma lava com partículas heterogêneas de suas substâncias, com uma brancura e um pouco amarelada. Hoje a cor teria mais para o negro e rodeia completamente uma orla formada, no meu sentir, de mescla de pés e arena. A orla da pedra tem ao redor uma prancha de prata. O ângulo sudeste da Caaba se vê outra pedra de pé e meio do largo e 2 polegadas de um material lá, né? Material colocada perpendicularmente. Os árabes, ao dar a volta ao edifício, se contentam com tocá-la com a mão direita e assim a beijam. Quando dão aquela volta, os árabes, né? Quando a gente vê nas imagens, isso tem no YouTube aos montes. Eu vi um monte dessas imagens dos peregrinos dando voltas pela Caaba. É um espetáculo imenso, espetáculo incrível. Aqui, ó, há uma crítica que ele faz aqui ao Burkhardt, ó. Aí ele vai contar aqui, né? Segundo aqui o Burkhardt, né? Supõe-se que a casa de Alá foi edificada e retificada 10 vezes. A origem primeiro da ideia é claramente uma alusão simbólica aos anjos que, prostrados ante Deus, cantam canções, né, em seu nome. Quando Alá informou ao exército celeste que ia enviar algo, né, à terra, eles suplicaram que levasse a cabo o tal desígnio. Porém, Alá reprovou esse ato dos anjos com essas palavras: Deus sabe que vocês, eu sei algo que vocês não sabem, e temendo a cólera divina, rodearam o trono do Eterno em humilde adoração. Em seguida, Alá criou o Baé al-Ma'mur, 4 colunas de jaspe com teto de rubi, e os anjos se prostraram exclamando: louvado e exaltado seja Alá, não há nenhum Deus senão Alá, que é onipotente. Então o Criador mandou construir uma casa semelhante para um homem na terra, o qual, segundo Alá, teve lugar 40 anos, e segundo Abu Hurairah, 2000 anos antes da criação. Deixou lá, aí, como eu falei, Abraão com o filho, né? Ele vai, justamente, quando ele vai fundar Meca,
vai fundar Meca, ele vai estabelecer que a Caaba é sagrada, que a Caaba é algo sagrado para os islâmicos. Inclusive, ela vai estar lá só quando Maomé, em 622, né, quando o Islã se tornar a religião oficial dos árabes, é que essa Caaba ela vai passar a ter esse poder, né, que os islâmicos eles vão se apoderar da Caaba, e ali ela vai ter tida como sagrada em definitivo, né? Deixa eu ver aqui mais uma passagem. Deixa eu pegar aqui a última parte, né? A última inscrição, né, que o Burton vai escrever, ó. Quando ele termina as peregrinações, o risco que ele correu, né? O risco enorme que ele correu, de ser pego, ser crucificado, dele ser, né, circuncidado. Imagina. Então ele vai escrever aqui é o último parágrafo do texto, ó. Terminada a peregrinação e assim que me detive em Meca, na Semana Santa dos muçulmanos, resolvi voltar ao Cairo. Deixei os camelos, né? Paguei a metade da soma adiantada pelos camelos e enviei minha bagagem com o Sheikh Nur al-Adjida. Em seguida, disse adeus a todos os meus amigos e cavaleiros com seus asnos, né? Mohamed e eu deixamos a casa. Ao sair, senti um estremecimento de prazer, como dos cativos que recobram sua liberdade. Os raios do sol me fizeram reviver. O ar do deserto foi um perfume e fez da natureza um sorriso, como um velho e querido amigo. Em uma noite vieram nossos admiráveis asnos de 44 a 46 milhas por geral da arena que separa a Meca de Djida. Aqui me encontrei outra vez em minha pátria, pois via a bandeira britânica e ouvia o barulho do mar. Por algum tempo havia terminado minhas peregrinações. A fadiga e o calor me tinham deixado exaustos de força e desejei recobrá-las embarcando em Diwarka com direção a Suez, onde chegamos felizmente. Isso é o final, né, do texto aqui, dessa aventura perigosíssima, né? Perigosíssima. Vamos dizer nos termos de hoje, estressante ao extremo, para dizer, do homem, né? Você tem que se desviar de todo tipo de desconfiança, porque como eu disse, se os islâmicos pegam esse homem, só Deus sabe o que poderia acontecer. Então, ó, Pilgrimage a Madiná e Meca, este texto aqui, tá vendo? Este texto, livro em duas partes, são os relatos, né, do Richard Burton para Meca e Medina, beleza? Tranquilo? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Esse material aqui, se você der sorte, você pode encontrar, né? Você pode encontrar aí nos sebos da vida, né? Esse é um material mais complexo de ser encontrado. Mas os 7 pilares de sabedoria do Lawrence da Arábia, do T.E. Lawrence, ele é um texto difícil. O próprio Alcorão, se você tiver vontade e desejo de ter um Alcorão na sua residência, você pode, quiser ler e estudar, você pode entrar aí pela Amazon e adquiri-lo, beleza? O filme Lawrence da Arábia também, este filme aqui, Lawrence da Arábia, um filme muito bom, vale a pena você assistir. E se você quiser também o material do Ilduran, né, História da Civilização, você pode encontrar pela Amazon, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal. Hoje eu dei uma geralzinha, né, dei uma resumida, posso dizer, neste material sensacional, que é justamente o nosso queridíssimo Richard Burton falando um pouquinho da peregrinação dele a Meca e Medina, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, ó, e comentem aí, beleza? Tranquilo? Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau, obrigado.